O nome do Senhor é motivo de alegria nós nos encontrarmos na presença do Senhor por mais esta noite, ofertando ao Senhor as primícias que Ele nos tem concedido neste primeiro dia da semana, agradecendo a Ele pela sua infinita graça e misericórdia e podendo ser aperfeiçoados por intermédio da palavra do Senhor, pois sabemos que desde o princípio, em todas as mensagens, em tudo aquilo que nós aqui fazemos em adoração ao Senhor, o Senhor Ele nos tem conduzido para um aperfeiçoamento à luz da sua palavra. E precisamos a cada dia estar atentos àquilo que o Senhor Ele nos fala e Ele nos requer para que venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro de Números, no capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Números, capítulo de número 9, a partir do verso de número 15, para a glória do nome do Senhor. Quarto livro da Bíblia, Números, capítulo de número 9, a partir do verso de número 15, para a glória do nome do Senhor Jesus. Leremos até o 23, conforme a graça do Senhor. O título é A Nuvem Guiando a Marcha dos Israelitas. Números, capítulo de número 9, a partir do verso de número 15. Amém, igreja? Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumprindo o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém? Glórias a Deus. A igreja pode se assentar. Exalta o nome do Senhor com palmas bem alegres nessa noite. Glorifica o nome dele. Graças a Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Amados, é muito interessante nós observarmos este texto da palavra do Senhor, e especialmente para nós que somos já conhecedores da palavra, somos já conhecedores dos ensinos e das instruções do Senhor. E nós observamos que aqui neste trecho que nós meditamos nessa noite, ainda em um momento de travessia do povo de Israel, desde a saída do Egito em direção à terra prometida. Se nós formos meditar na palavra do Senhor e ver desde o momento em que Deus
Ele resgata o seu povo da terra do Egito, com mão forte, com braço estendido, conforme a palavra do Senhor, ela nos ensina. A palavra nos diz que a nuvem da glória de Deus, a presença do Senhor, ela se manifestava guiando o povo, com o intermédio de uma nuvem, de uma coluna de nuvem durante o dia, e de uma coluna como de fogo durante a noite, que eles iluminavam o caminho, que iluminava o seu caminho e lhes conduzia segundo a palavra do Senhor. Bendito seja Deus. Mas é interessante nós notarmos, amados, que o nosso amado irmão, o profeta Moisés, ele separa-nos aqui todo este trecho que nós meditamos nessa noite, para nos deixar bem estabelecido, para nos deixar descrito de uma maneira muito clara como se dava a condução do povo de Israel, e como ele enfatiza que quando a nuvem do Senhor ela se parava, ali se acampava o povo de Israel, e quando a nuvem ela se levantava de sobre a tenda e ela seguia adiante, então os filhos de Israel eles seguiam adiante. E ele deixa bem claro que quer de dia ou quer de noite, se a nuvem ela se levantasse, então eles partiam. Se a nuvem ela se detesse, então ali eles se acampavam, ali eles se estabeleciam. Se ficasse um dia eles ali ficariam. Se ficasse um mês ali eles ficariam. Se porventura fosse um ano que ali se detivesse a nuvem que representava a presença do Senhor, então ali um ano também aquele povo ele estaria detido no meio daquele deserto e ficaria exatamente naquele local. Bendito seja o nome do Senhor. E que o Senhor nos traz, amados, de instrução para nós, que também somos povo de Deus, que também somos chamados pelo Senhor, e nós nos memoramos e nos lembramos todos os dias pela palavra, que somos aqueles que receberam do Senhor uma promessa de possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Este povo também, eles caminhavam sobre uma promessa recebida da parte do Senhor. Este povo também caminhava sobre uma promessa do Altíssimo, de serem herdeiros desta terra que emana leite e mel com fartura. Bendito seja Deus. Mas eles não podiam se direcionar de qualquer forma, eles não podiam se conduzir de qualquer forma. Bendito seja Deus. E por isso, se nós meditarmos na sua travessia por aquele deserto, nós veremos que em todos os momentos que este povo ele errava diante do Senhor, a ponto de o Senhor ele dizia: olha, de maneira nenhuma eu poderei ir com este povo. Moisés ele estava sempre a interceder em favor deles, dizendo: Senhor, de maneira nenhuma, tu és aquele que tiraste este povo desde a terra do Egito, tu és aquele que formaste a este povo quando eles ainda não eram chamado povo. O Senhor os tirou com mão forte de lá, eles prometeu esta terra. Nós estamos aqui no meio deste deserto, e se não for a presença do Senhor, nós haveremos de sucumbir. Mas se o Senhor for adiante de nós, todas as coisas elas haverão de se cumprir conforme a sua ordem, conforme a tua palavra. Bendito seja Deus. E aqui nós tiramos, amados, por lição também para nós a necessidade de que nós venhamos a cada dia ser conduzidos e guiados, não conforme a nossa vontade, não conforme o nosso propósito, não conforme aquilo que a nossa vista ela aponta, o que a nossa vista ela agrada, mas segundo a presença do Senhor. Aonde a presença do Senhor ela se detém, aonde a presença do Senhor ela habita, ali é que está o povo que é chamado povo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos entender e ter em nossa vida a cada dia a presença do Senhor, pois a instrução
instrução do Senhor para nós, ela é esta. Às vezes nós pensamos que nós estamos em uma posição por demais elevada, mas aquilo que enobrece a vida do crente, do homem e da mulher é a presença do Senhor. Se a presença do Senhor ela não estiver no meio de um povo, não importa qual é a multidão que seja, ou qual é o número que seja ele pequeno ou seja ele grande, é o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos garante a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. E é por isso que nosso irmão apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 6, ele vai começar a nos falar do processo de operação da graça de Deus, da libertação de Deus, pela qual o Senhor ele nos libertou da lei, do pecado e da morte. E a palavra vai nos deixar bem claro, dizendo: olha, porque aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor, estes são filhos de Deus. Aqueles que são guiados pela presença do Senhor, estes são filhos de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa quem seja pequeno ou seja grande sobre a terra, se a presença do Espírito do Senhor ela não estiver sobre nós, se o selo do Espírito do Senhor ele não estiver sobre nós, seja douto na ciência ou seja um iletrado dentre os homens, somente o Senhor pode nos conduzir e naquele dia nos chamar para possuirmos por herança este reino que está preparado para os servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos aprender dessa forma, precisamos aprender por esta palavra. Segundo a ordem do Senhor nós nos detemos, e segundo a ordem do Senhor nós também precisamos avançar. Louvado seja o nome do Senhor. Somente assim, amados, são aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus. E enquanto meditava eu nessa palavra, o Senhor ele me trazia à memória a instrução que Cristo ele deu a Nicodemos, quando ele lhe instruiu a respeito do novo nascimento, ali no Evangelho de João, no capítulo de número 3. E a palavra vai nos ensinar, e muitas vezes nós deixamos de compreender o que é ser conduzidos pelo Senhor. O Senhor ele dizia a Nicodemos: olha, se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não dá para entrar no reino dos céus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. É preciso nascer da água e do Espírito. E aquele que nasce não somente da água, mas que nasce da água e do Espírito é semelhante ao vento, que tu não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é aquele que é conduzido pelo Espírito. O Senhor ele não nos estava falando de alguém que está perdido, de alguém que está sem direção de maneira nenhuma. O Senhor ele nos está falando de alguém que é guiado não pela vista humana, não pelo entendimento ou pelo conhecimento humano, não por aquilo que o homem ele acha ou ele deixa de achar, mas que é conduzido pela presença e pela palavra do Eterno. A palavra nos diz que conforme a palavra do Senhor eles partiam, conforme a palavra do Senhor eles se detiam, aonde estava a glória de Deus manifesta, aonde estava a presença do Senhor a lhes guiar, assim eles iam. Bendito seja o nome do Senhor. E a nossa vida ela não pode existir distante da presença do Senhor. A nossa vida ela não pode existir distante da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem mais do que um templo físico aqui, bem mais do que essas paredes, este local que foi consagrado ao Senhor, que tem a sua valia, mas a presença do Senhor ela precisa estar sobre nós em todo o tempo. Bendito seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor dos Exércitos, porque se assim não for, amados, não há como nós herdarmos essa terra.
Se nós formos prosseguir, inclusive, na leitura da palavra, nós veremos aqui na sequência a ordem do Senhor ao povo para que eles fossem espiar, fossem conhecer a terra que o Senhor lhes tinha prometido. E muitos deles voltam murmurando, questionando a ordem do Senhor, olham para aqueles gigantes, para a luta, para as dificuldades, e voltam reclamando, sem confiar na presença do Senhor que estava junto deles. Bendito seja Deus. E o Senhor, ele diz: não, já que é assim, vós que duvidaste, vós que não honrastes, não deste valor à minha presença, nenhum destes, eles vão entrar sobre a terra. O povo, ele começa a chorar, começa a se lamentar e a se arrepender, e diz: não, então nós vamos subir. Mas o Senhor já não estava mais ordenando para eles subir. E Moisés, ele olha para aqueles que queriam subir, ele diz: olha, não vá, porque a presença do Senhor ela não está indo convosco. E muitos queimam, vão e caem diante do inimigo. Assim é o homem e a mulher sem a presença do Senhor. Mas se a presença do Senhor ela estiver sobre nós, não importa quais sejam as muralhas, as barreiras, os gigantes, as dificuldades, grande é o Senhor que habita no meio do seu povo. Grande é o Senhor que conduz a sua igreja. E nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. E mais do que ouvir, mais do que deixar que a palavra ela entre aqui e saia do outro lado, nós precisamos pôr em prática, ser conduzidos pela voz, ser conduzidos pela presença do Senhor, impulsionados pela presença do Senhor. Assim é aquele que nasceu de novo. Ele já não caminha segundo a sua vista, ele já não caminha segundo a sua vontade, mas ele caminha segundo a ordem do Senhor. E se nós caminharmos segundo a ordem do Senhor, poderoso é ele, que desde o princípio, que sabe de todas as coisas, que chamou todas as coisas à existência. O Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o mesmo, ele permanece a habitar no meio da sua igreja. Se algum dia esta presença ela se retirar, já não faz mais sentido a pregação da palavra, mas se nós anunciamos que a presença do Senhor ela permanece disponível para guiar o seu povo, e nós precisamos ser conduzidos pela sua presença e assim ser herdeiros desta terra que ele tem preparado para nós. Exalta o nome do Senhor com palmas bem alegres nessa noite. Aquilo que eu não pude falar, o Senhor continue falando.